No vídeo anterior falei de limpezas gerais de primavera, utilizando 20 minutos diários para ir pelas diferentes áreas da casa e efetuar limpezas e arrumações. Hoje vou falar sobre limpezas de primavera no closet. Vamos dedicar mais tempo aqui a esta área de vestir, seja closet, roupeiro, o quarto, aquilo que quiserem, mas vamos focar nas áreas de vestir, nos armários, nas roupas, todos os objetos e todos os espaços que contêm esses itens. E claro que temos que falar de ritmos próprios, cada uma tem o seu ritmo, tem a sua rotina e também a sua disponibilidade. O que nós queremos é tornar estas rotinas leves para nós. Então, vamos pensar nesta divisão de tarefas em 20 minutos por dia. É a minha primeira sugestão. E o que é que nós podemos fazer aqui neste espaço de vestir, nestas limpezas de primavera que, pela chegada do bom tempo, nos motivam a abrir as portas dos espaços, as gavetas e a olhar com mais clareza para aquilo que nos pertence. Começamos pelas limpezas, limpar prateleiras e superfícies. E aqui as superfícies são todas as superfícies, desde as prateleiras, claro, como as gavetas, o topo dos móveis, o chão, os espelhos e as portas, ou seja, a limpeza de todo o espaço, por dentro e por fora. É muito importante nesta época em que nós abrimos mais as janelas para arejar e o ar circular e também aquecer e retirar aqueles odores e a sensação de espaço e roupa estagnada. Depois há a questão de descarte e desapego de roupas não utilizadas. Quem diz roupas, diz calçado, acessórios. Vamos ver com mais detalhe. Reorganizar as roupas por estação, para cada vez fazer mais sentido. Agrupar roupas por categoria, se não estiverem já agrupadas, então vamos ver isto com mais detalhe. Verificar todas as roupas, aquelas que vão necessitar de algum conserto mais simples ou ter mesmo que ir à costureira. Criar uma área de doação, não ter sacos a acumular à porta de casa, na garagem ou encostados algures no quarto para nós despacharmos, enviarmos para fora. Trocar cabides, organizar sapatos, acessórios e carteiras. Foi assim que eu dividi a organização do closet, limpeza e organização de primavera, para pensarmos que temos 20 minutos por dia. Claro que nós muitas vezes queremos um cronograma, algo que nos guie, algo que nos oriente, tanto nas limpezas como nas arrumações. Então pensemos numa estratégia de tempo. Eu aqui listei 12 tarefas, mas cada uma adapta à sua rotina e faz uma lista de tarefas personalizada. E aí vai pensar no tempo que quer gastar, no tempo que quer disponibilizar para limpar e organizar o closet. Tenho uma sugestão de plano de 12 dias, fazendo uma tarefa por dia, usando 20 minutos. Claro que estes 20 minutos serão uma média. Há tarefas que são mais simples, podem levar menos tempo. Há tarefas que são mais complexas, levarão mais tempo. Mas, seja dona de casa ou seja alguém que ajuda uma dona de casa, pode sempre pensar quantos dias ou quantas horas é que eu tenho para fazer esta limpeza e arrumação do closet. Depois há o plano de 4 dias. Nestes 4 dias, nós podemos fazer 3 tarefas e usar 1 hora para fazer estas 3 tarefas. Podemos também usar um plano mais curto, mais apertado. Imaginemos que nós queremos arrumar esta questão do closet em 2 dias. Então, nós dividimos as tarefas em 2 partes e fazemos 6 tarefas por dia, usando 2 horas. Claro que isto vai sempre depender de caso para caso. O que nós não queremos é ficar excessivamente cansadas nem frustradas, porque muitas vezes a tendência e a realidade, eu sei que é assim, é pensar, eu não tenho tempo, aquele fim de semana vai ser para arrumar o closet do casal e das crianças. E depois queremos fazer tudo, de fio a pavio, incluindo uma limpeza bem feita, incluindo uma triagem de roupas e depois acaba por ser muito cansativo, podemos não ter ajuda e as tarefas podem ficar a meio e desistirmos. Por isso é que convém pensar primeiro o que é que vamos fazer e depois listar as prioridades, gerir o nosso tempo e ir fazendo à medida que formos tendo tempo. Esse é o segredo do equilíbrio. Agora vou falar-vos um pouco de cada uma destas tarefas para vos lembrar o que é que nós podemos fazer, tanto em termos de limpezas como de organização. Normalmente, quando nos dirigimos a um espaço para limpar, nós esvaziamos o espaço primeiro.
Portanto, quando eu aqui falo em limpezas de prateleiras e superfícies, é óbvio que nós temos que remover os objetos primeiro. Portanto, vamos aqui de espaço em espaço, de nicho em nicho. Neste caso, por exemplo, vemos um armário, portanto, esvaziamos o armário para conseguirmos limpar as prateleiras e as superfícies que vão ter, com certeza, algum pó e depois, ao colocar os objetos, nós vamos reorganizá-los. Se eles não estavam em ordem, nós vamos colocá-los em ordem. E claro, aqui nós podemos usar um pano de microfibra, um pano do pó comum, um aspirador e depois a limpeza e uma desinfecção simples será feita com outro pano e com um produto de limpeza suave. Ou seja, aqui é apenas uma limpeza geral, normalmente para retirar pó e deixar arejar, porque muitas vezes são espaços fechados, são roupeiros com portas e são feitos em madeira, portanto, a madeira, como é um material natural, além de acumular umidade, também acumula odores que passam para as roupas, além de traças que às vezes podem aparecer no roupeiro, infelizmente. Então, nós temos que dar conta de todas essas questões quando estamos a fazer esta limpeza geral. Limpar o chão também é importante. Muitas vezes nós esquecemos de alguns pormenores, ou seja, debaixo dos móveis, os tapetes, os rodapés, os cantos esquecidos, os pés dos móveis, se for o caso, e não é só aspirar o chão, é mesmo olhar para debaixo do móvel e ver, muitas vezes até por cima do móvel, nós não vemos o que está. Pode ter objetos esquecidos que estejam lá mais para trás e deixaram de se ver, ou então uma grande camada de pó que também às vezes acontece. Portanto, dependendo da configuração do vosso roupeiro, tenham atenção a estas questões para que ele fique bem limpo nesta altura. Tudo o que seja panos umedecidos, convém que depois o móvel ou o chão, a superfície, fique devidamente seca. Muitas vezes temos tendência a passar panos mais molhados e depois deixar secar ao ar. Às vezes a secagem não é feita de forma completa e então se o espaço não estiver devidamente iluminado, muitas vezes não vemos e fica a secar e não é conveniente, principalmente em madeiras. Portanto, ter atenção a esta limpeza para termos a certeza que realmente o espaço, depois de limpo, ficou bem seco. Espelhos e portas, muitas vezes negligenciadas, pelo menos as portas. Limpar estes espaços para dar uma aparência fresca, brilhante e renovada. Aqui nós queremos a motivação e o frescor da primavera, da estação quente e queremos tudo bonito, a brilhar, bem limpo e cheiroso. Portanto, o que nós vamos ter atenção aqui é alguns pormenores, nomeadamente nas portas, quando temos o hábito de abrir e fechar. O espaço que está lá com as nossas marcas das mãos, com o tempo também vai acumulando alguma gordura e sujidade, de certeza, e portanto, seja puxadores, seja parte das portas que às vezes nós manuseamos que nem sequer têm puxadores, também devemos limpar corretamente e ter atenção a esses detalhes. Depois das limpezas feitas, vem a parte de pôr as mãos nos objetos e desapegar roupas não usadas é fácil para mim, por exemplo, mas eu sei que para muita gente é muito difícil, principalmente quando temos uma vida extremamente preenchida, temos uma família em casa para gerir e temos milhares de assuntos na nossa cabeça em simultâneo. E, portanto, este desapego de roupas acaba por ser uma tarefa procrastinada, adiada, negligenciada e a tendência é sempre acumularmos e nós não queremos isso. Então, o que eu sugiro aqui, uma vez que este vídeo é sobre limpezas e não só sobre organização, é dedicar alguns minutos para rever as roupas. E se o closet tiver demasiadas roupas, é óbvio que nós não vamos conseguir fazer esta tarefa em 20 minutos. Então, vamos pensar se precisamos dedicar mais tempo a esta tarefa e até se precisamos de alguma ajuda, alguma orientação profissional para tornar este processo mais leve. Mas para quem já tem o hábito de ir ao closet e fazer esta vistoria, digamos assim, principalmente para quem faz troca de estação ou tem menos roupas, é mais fácil dedicar estes minutos a rever as roupas e ver aquilo que vai sair do armário, aquilo que vai permanecer no armário e separar as roupas que não usa. E aqui também as organizadoras profissionais referem diferentes timings, digamos assim. Às vezes é o que não usa nos últimos 6 meses, outras vezes é no último ano, 2 anos, enfim, mas realmente um ano já parece muito e hoje em dia, como nós gostamos de variar as peças de roupa, temos que ter em atenção o que é que está ali a ficar para trás no nosso roupeiro. Será que nós podemos deixar ir e doar, vender, descartar? Há muitas opções e há muitas lojas
físicas e online que aceitam a venda de roupa usada, roupa, calçado, acessórios, enfim. Esta tarefa número 4 tem que ser pensada quando estamos a fazer o nosso cronograma de limpeza e organização do closet e vermos se realmente nós vamos despender muito tempo aqui. O objetivo é que seja uma tarefa relativamente curta. Depois do descarte feito, nós vamos à reorganização das roupas. Se fizer sentido, reorganizar por estação. Há quem não faça troca de estação porque não justifica, tem muito espaço no closet e então a roupa está sempre exposta. Mas aqui é importante que o que esteja mais visível e acessível seja a roupa da estação. Guardar a roupa que não for adequada para a estação em que estamos e manter as peças de meia estação. Peças que ficam todo o ano no closet. Há outras que, com a mudança de estação, devem ser armazenadas, mesmo guardadas, porque não vão de todo ser usadas e se ocupam espaço, se causam ruído visual e se há um espaço para elas num saco de vácuo, numa caixa, numa gaveta ou gavetão, então nós colocamos lá porque o que nós queremos é sempre a praticidade do dia a dia e misturar roupas de diferentes estações não faz sentido. Por isso mesmo é que a tarefa número 6 é agrupar as roupas por categoria. Então, uma vez que já descartamos aquilo que não interessava e que já retiramos do closet aquilo que é da estação contrária, nós agora vamos olhar para o que ficou e vamos verificar se há ali uma categorização. Nós temos uma secção só com calças, depois uma só com camisas, com saias, vestidos, casacos e assim sucessivamente. É assim que se faz a categorização no closet. Para quê? Para facilitar a localização e estabelecer uma ordem. Há quem prefira agrupar a roupa por conjuntos, mas a maioria das pessoas prefere fazer assim, esta separação por categorias e mais fácil porque depois o olhar e a mente habituam-se e já sabem onde é que estão as peças e, claro, depois é muito mais fácil também para nós ver, escolher e decidir o que é que vamos vestir no próprio dia. Essas decisões que às vezes nos tomam tempo acabam por ser muito mais rápidas e é isso que nós pretendemos. O sétimo passo é verificar as roupas para concerto, ou seja, à medida que nós estamos a manusear as roupas, nós estamos a ver aquelas que precisam de cuidados especiais, seja uma lavagem especial porque tem alguma mancha, por exemplo, ou seja porque têm alguma necessidade de concerto, falta de botões, costuras, bainhas, etc. Vamos colocando de lado para depois passar para o concerto, seja feito por nós ou levar à costureira, enfim. Esta é uma ótima fase para nós fazermos este exame às roupas e verificarmos aquelas que precisam de cuidados adicionais. E ao mesmo tempo, a tarefa número 8 é criar uma área de doação. Ou seja, como é natural, nós vamos fazendo esta triagem às roupas, a todos os itens do nosso closet e além daquela roupa que necessita de tratamento especial, seja para lavagem, limpeza ou conserto, também vai haver aquela que vai sair e, portanto, essa área de doação pode ser um saco, pode ser um cesto, pode ser uma caixa, mas tem que ser algo que esteja destinado apenas para isso e que seja despachado rapidamente. Não é para ficar acumulado num canto. E podemos dar diferentes destinos aos itens que vão sair do nosso closet. Trocar cabides é também uma tarefa muito importante e muito interessante. Como organizadora profissional, uma das primeiras coisas que eu noto quando vou à casa de clientes para organizar roupeiros é precisamente o uso inadequado de cabides. Vê-se uma variedade de cabides no verão para quem não toma muita atenção a este aspecto. É algo fácil de identificar, porque o que acontece é que muitas vezes não está o cabide adequado à peça, ou então o cabide até já está deformado. Ou pior, estão várias peças no mesmo cabide. E isto vai contra as regras da organização. Nós sugerimos sempre que exista apenas uma peça por cabide para ser mais fácil de ver, para ser mais fácil de retirar e para não deformar nem a peça nem o cabide. O cabide deve ser adequado, portanto, nós queremos substituir cabides deformados ou inadequados por cabides todos iguais e adequados para cada peça que se for pendurar. Imaginemos que temos 5 calças, 5 camisas, 3 vestidos e 2 blazers. Nós podemos usar o mesmo tipo de cabides para todos os itens e usar cabides diferentes apenas para os blazers, porque eles têm a ombreira estruturada e, portanto, como nós não queremos deformar o ombro da peça, nós usamos cabides especiais, cabides mais robustos,
para realmente acomodar, suportar a estrutura e o peso da peça. Mas essa padronização dos cabides também nos ajuda à mais fácil visualização e ajuda a diminuir o ruído visual no verão. Portanto, pensar que é uma boa altura para investir nestes cabides padronizados. Chegamos à fase de organizar sapatos. Muitas vezes esta tarefa também pode levar algum tempo, dependendo da quantidade de sapatos que temos e do nosso apego ao calçado. O que eu sugiro aqui é descartar sapatos que estejam desgastados, que tenham um grau de desgaste suficiente ou então que não sejam usados de todo, ou há muito tempo, ou porque já estão em mau estado, e os que ficarem, colocar em prateleiras ou organizadores de sapatos com arejamento. Tenho um vídeo sobre ideias para organizar calçado, vou deixar o link na descrição deste vídeo. Falo sobre várias opções para organizar os sapatos sem organizadores e com organizadores. Dou inúmeras ideias para sapateiras, para aproveitamento do espaço, para todos os gostos e aconselho vivamente que o vejam se têm problemas em organizar o vosso calçado. É também necessário, nesta altura, fazer uma inspeção mais detalhada do calçado e ver o que é que precisa de conserto, eventualmente, o que é que precisa de limpeza adicional, de maiores cuidados, porque o calçado de pele e seja natural ou sintética precisa sempre de mais cuidados e mais limpeza, e é uma ótima altura para tratar disto. Os acessórios também é uma parte importante, seja lenços, cintos, bijuterias, seja qualquer tipo de acessório que tenhamos no closet, porque muitas de nós gostam de variar e, portanto, com certeza vão comprando e vão guardando, muitas vezes de forma desordenada e até esquecida numa caixa, numa gaveta, num cesto, porque não há espaço para tudo e são peças mais pequenas. Nesta altura é bom nós podermos rever, selecionar e organizar estes itens e eventualmente pensar, se necessário, em organizadores apropriados. Como é que nós queremos organizar? É na vertical, é na horizontal, é pendurado, é pousado, é numa gaveta, é numa caixinha. Enfim, há inúmeras opções. Na minha loja Amazon também tenho muitas opções para organizar acessórios e maquilhagem. Vou deixar também o link na descrição do vídeo para visitarem e verem as ideias que eu lá tenho. E por último, mas não menos importante, queria falar da limpeza e organização das carteiras. Tinha que falar sobre isto agora nas limpezas de primavera, também por ser uma ótima oportunidade de nós revermos com mais detalhe estes itens que, por norma, nós mulheres gostamos de variar. Gostamos de ter carteiras de diferentes tamanhos, modelos, utilizações, enfim, e às vezes seguir tendências também. E claro que organizar as bolsas não é só colocá-las alinhadas ou umas ao lado das outras. Claro que não. É esvaziá-las, é retirar tudo o que tem no interior, às vezes coisas esquecidas, coisas importantes, e cuidá-las também. Verificar se precisam de alguma limpeza específica, limpeza adicional, como é que estão as asas das carteiras, como é que estão os bolsos interiores, se também precisam de alguma costura, algum fecho, algum detalhe, porque muitas vezes estes objetos são investimentos e nós queremos que eles durem muito tempo. Então, verificar se é preciso utilizar algum produto de cuidado ou limpeza mais específico, muitas vezes, para produtos em pele, como calçado e carteiras, e não só, também podem ser casacos em pele natural, tudo o que for couro, pode ser hidratado com um produto específico, não só para às vezes disfarçar alguns riscos, mas também para dar brilho e manter a hidratação, porque na verdade isto é pele. Doar ou descartar as carteiras que já não usa ou que estão em mau estado. Pode ser um exercício difícil, mas aqui eu aconselho a pensarem com algum discernimento e alguma honestidade para convosco mesmas e pensar, será que eu realmente uso isto? Porque às vezes nós deixamos para uma ocasião especial que nunca surge e então temos duas hipóteses, ou descartar ou fazer com que essa ocasião especial surja. Há pequenos elementos que fazem toda a diferença na área de vestir. Vou-vos deixar aqui alguns cuidados importantes que eu me lembrei para estas limpezas de primavera no closet. Pensar se o nosso espaço de vestir tem boa iluminação, seja natural ou artificial. Será que nós conseguimos ver-nos quando nos estamos a vestir e quando já estamos vestidas? Isso acaba por ser muito importante, porque depois, quando saímos à rua, não é exatamente a mesma coisa, ou esquecemos de alguma coisa. Por isso, também é importante ter um bom espelho, que consigamos ver não só a nossa imagem total,
mas também a nossa maquilhagem. Arejamento frequente. Lembrar-nos que, com o bom tempo, nós podemos fazer isto com mais frequência. Não é necessário estarem as janelas ou as portas muito tempo abertas, bastam 10 minutos para o ar circular, mas que realmente haja esse arejamento. Antimofo e antitraças. Algumas de nós já estão habituadíssimas a isto e já têm este cuidado, mas outras não, nem se lembram. E, portanto, como é que nós podemos corrigir estes problemas? Usando antitraças com aromatizador. Hoje em dia já há muitas opções no mercado, desde que o aroma também nos agrade e não fique demasiado impregnado nas peças. As bolas de cedro ou os produtos feitos com cedro são ótimos porque realmente afastam as traças. E antimofo também existem já várias opções no mercado e existem também aqueles sacos que absorvem a umidade, que são ótimos, eles ficam cheios de água no final, quando já absorveram toda a umidade relativa à sua capacidade e, como tal, depois devem ser substituídos. Além disso, também recomendo utilizarem de vez em quando um desumidificador no quarto, abrir as gavetas e os armários dos roupeiros e deixar o desumidificador atuar algum tempo no quarto. Acaba sempre por retirar água. Outros cuidados mais específicos, os antiborbotos, não tanto para a roupa de primavera, mas mais para a roupa grossa, para malhas, acaba por ser também um item muito útil para nós termos no nosso closet sempre à mão, assim como uma caixa de costura. Eu tenho no meu quarto, às vezes guardamos na lavandaria e é sempre um aliado quando precisamos de um concerto rápido. Uma caixa de costura, um kit de costura, termos sempre à mão estes pequenos objetos que nos vão resolver, às vezes, numa emergência. Como referia há pouco, um creme de hidratação para a pele, o famoso creme da lata azul, conhecido mundialmente, muitas vezes com um pedaço de algodão ou um pano de algodão, utilizar para voltar a hidratar e dar brilho a materiais feitos em pele, seja carteiras, porta-moedas, calçado, cintos ou casacos. Moldes de dobras ou gabaritos para quem gosta de fazer as dobras padronizadas e colocar tudo bonitinho nas gavetas ou nas colmeias organizadoras, claro que deve estar no nosso roupeiro. Eu tenho o meu kit de gabaritos, o meu kit personalizado e vou deixar também na descrição links para alguns dos produtos que falei aqui neste slide. Como estamos a falar de roupeiros e de roupas, claro que eu tinha que mencionar aqui algumas tendências que têm aparecido nos últimos anos e se têm acentuado, como o minimalismo e o essencialismo. Sim, também no closet é possível e necessário muitas vezes. O minimalismo é nós usarmos o mínimo possível, reduzirmos ao mínimo aquilo que compramos e usarmos coisas de qualidade em detrimento de quantidade. Enquanto que o essencialismo tem mais a ver com o valor que damos às coisas, é uma questão mais emocional, é ter poucas coisas, mas que realmente nos digam algo, que tenham valor para nós. E por que não aliar estas duas filosofias no closet? Uma vai mais ao encontro daquilo que é conhecido como o armário cápsula, que é um armário com pouquíssimas peças de diferentes categorias, mas que é altamente versátil. Elas são combináveis e, portanto, podemos fazer vários conjuntos, termos vários outfits para que, embora seja um closet muito reduzido, ele é versátil e, portanto, permite-nos variar. Fazemos algum investimento em peças muito boas, mas depois são sempre as mesmas. Consultoras de imagem defendem muitas vezes, em vez do armário cápsula, utilizarmos um armário inteligente, construirmos um armário inteligente. E isso está mais ligado ao essencialismo, ou seja, também é um armário de tendência minimalista, mas não só ligado ao minimalismo, mas sim ao nosso estilo pessoal. Ou seja, o minimalismo muitas vezes é associado às cores neutras, mas o armário inteligente tem peças que nos digam alguma coisa, ou seja, que se encaixam no nosso estilo, que se encaixam na nossa imagem, à nossa personalidade também, e que também seja versátil, que seja fácil de combinar, que permita várias combinações e, portanto, em vez de ter muito, também ter menos, mas com muita qualidade e adaptado ao nosso perfil. E eu sou defensora também deste tipo de armário, já há vários anos que estou a trabalhar para isso e, claro, descobrindo também as cores que mais me favorecem, as cores que mais me realçam, as peças que se adequam ao meu biótipo e à minha personalidade nos dias de hoje, é possível criar um armário inteligente e investir nesse sentido sem comprar muitas vezes roupa por impulso ou à toa.
Para quem se interessa por este assunto de organização e minimalismo, tanto como eu tenho uma aula aqui no canal em que falei sobre o closet minimalista. Também vou deixar o link aqui na descrição, tenho certeza que vai gostar. No final deste vídeo, gostava de lembrar-lhe que este plano que eu falei tem que ser adaptado à sua realidade. Não acumulo todas as tarefas num só dia, sabemos bem o quanto isso é cansativo, por mais que nos apeteça fazê-lo. Faça uma lista daquilo que precisa. O que é que precisa limpar, organizar, comprar, doar. É muito mais fácil depois quando passarmos à ação. Planeie também aquilo que pode delegar. Se tiver ajudas em casa, é ótimo que isto aconteça porque distribuir tarefas alivia-nos muito o fardo. Organização é investimento a longo prazo, é o que eu digo sempre nos meus vídeos. E, embora este vídeo não seja propriamente dedicado à organização, os organizadores são fundamentais num closet. Por tudo o que eu vim a falar até aqui, e os itens são muito variados, pequenos, maleáveis muitas vezes, e é necessário compartimentar. Portanto, pensar que se nós precisarmos de organizar algum espaço do closet que ainda não esteja, o que é que poderíamos fazer para melhorar, onde é que podemos investir e deixar ideias na descrição deste vídeo para organizadores de roupeiro. A limpeza e a organização caminham lado a lado, ou seja, são fundamentais. Uma sem a outra não faz sentido. E por isso mesmo é que eu estou a dedicar esta série de vídeos às limpezas de primavera e hoje o foco foi no closet. Espero tê-la ajudado. Acima de tudo, motivado para fazer estas limpezas de primavera no closet. Está na altura de nós abrirmos as portas, abrirmos as janelas da nossa casa, deixar o calor entrar e espero que consiga também fazer um cronograma adaptado a si. À semelhança do que disse no meu vídeo anterior, também fiz uma checklist de limpezas de primavera no closet que vou deixar disponível na minha comunidade Esco Organizer no Telegram. O acesso é gratuito, só tem que se inscrever no link que está na descrição deste vídeo e entra na comunidade. Lá tem acesso a áudios meus, novidades, notícias em primeira mão, conteúdos exclusivos e várias checklists, incluindo estas das limpezas de primavera. Voltarei em breve com mais dicas, inspiração e motivação para tornar-se mais organizada e produtiva.